Faz o Que está de volta com seu segundo episódio sobre desafios para o futuro na carreira do professor. No bloco passado, discutimos o uso das novas ferramentas tecnológicas no ensino. Agora vamos falar da educação em tempo integral, do ensino técnico e muito mais. Alguns estudiosos defendem os benefícios da educação em tempo integral. Mas será que esta é a solução? E para os professores, será que isso significa aumento de responsabilidade ao trabalho? Vamos ouvir o que os profissionais da área têm a dizer. Eu acho que o ensino em tempo integral, ele só tem sentido se for para desenvolver essas habilidades no aluno, para possibilitar para ele uma ampliação da cultura. Que o aluno tenha a possibilidade na própria escola de fazer isso, língua estrangeira, teatro, música, esporte, biblioteca. Cada vez mais a escola tem que dar conta de atender em tempo integral. O grande problema é que esse atendimento não é qualquer atendimento. Quando a gente fala de educação de tempo integral, é necessário também a gente distinguir entre duas perspectivas muito claramente diferentes uma da outra. Primeiro é você falar educação integral. Você está falando numa formação das potencialidades e das possibilidades integrais do ser humano. E o que nós temos visto hoje são projetos de educação em tempo integral. As próprias políticas nacionais, elas estão caminhando para isso. O programa hoje Mais Educação do governo federal já é essa, vamos assim colocar, a iniciação do atendimento em período integral. Significa que o aluno vai permanecer na instituição em tempo integral, mas não significa necessariamente que ele vai ter uma educação de todas as suas dimensões, artística, cultural, cognitiva, física, emocional. Você precisa de um refeitório, você precisa de biblioteca, você precisa de salas várias para acontecerem várias atividades. Precisa de professores com formação diversificada. Evidentemente que é uma educação cara, porque você vai ter o dobro de professores, né? O espaço físico também tem que ser adequado. É preciso entender que não se faz educação integral simplesmente estendendo o tempo de permanência das crianças ou dos adolescentes ou dos jovens na instituição educacional. Isso significa dizer que um limite para essa possibilidade, que está bem claro colocado, é a questão dos investimentos, da priorização de fato do campo educacional no âmbito das políticas educacionais. Outro ponto importante quando discutimos a carreira do professor é o ensino técnico. Afinal, o Brasil vive um período de carência de mão de obra qualificada em diversos setores da economia. O IFG é uma instituição de ensino em Goiás que tem como um dos objetivos formar profissionais para atender esta demanda. E nós viemos conhecer um pouco da realidade dos professores que trabalham nesta modalidade da educação. A função dessa modalidade, né, ela é formar os jovens para executar as profissões técnicas. Eu tenho um profissional que está integrado com a educação básica, ao mesmo tempo com uma educação técnica. Então, hoje, os nossos cursos técnicos integrados têm duração de 4 anos. E dentre esses 4 anos está inserido as disciplinas básicas, né, que são português, matemática, física, química, todas as disciplinas, né, do ensino básico, juntamente com disciplinas técnicas, né, específicas de cada curso. Se você investe em ensino técnico, você vai gerar renda, você vai possibilitar a questão da inclusão social do trabalhador, a reinserção no mercado de trabalho. Então, os pontos positivos em relação aos negativos, eles são bem maiores. O único ponto negativo que vai sobrepor os demais é a questão do custo. A pessoa do professor é que conduz a turma, principalmente, e até porque, como o nosso curso é integrado, então o aluno entra muito novo aqui, 14, 15 anos, nós temos alunos ingressantes no primeiro ano.
Então, é um aluno que precisa de uma orientação. O professor faz esse papel como tutor, como orientador, na verdade ele deve fazer esse papel. Que nós não podemos pensar também só na formação técnica, mas principalmente na formação humana da pessoa. Está aumentando sim, nós precisamos de mais professores, tanto na parte básica como na parte técnica, tá? Mas não somente isso. A nossa preocupação é justamente tentar, né, fazer com que esses professores, né, eles veem isso como uma questão de qualidade mesmo do ensino. É um desafio para nós, enquanto professores, estarmos sempre antenados com o mercado, saber o que está acontecendo lá. Ele tem que estar também focado no que o governo exige em termos de regulamentação e com relação também a adaptar a forma que o aluno chega. Está sendo criada uma política de formação de professores para a educação profissional e tecnológica, cursos de capacitações pedagógicas, né, para favorecer o trabalho dele dentro de sala de aula. Eu tenho 2 mestres que marcaram a minha vida. Uma é a professora, eu chamo ela de Tilenita, ela se chama Helenita Bento dos Reis. E o outro é o professor Pinto, que foi um professor de português na minha época de 6ª série. Quando eu falo de professor, eu sempre me recordo dela até depois de faculdade, graduação, pós-graduação, eu nunca esqueço dos ensinamentos dela, principalmente quando falava assim: ouve primeiro o que o professor está falando, depois você copia no quadro, lê a frase inteira, depois você volta e copia, não fica olhando, copiando, olhando, copiando. Era uma coisa que ela me ensinou muito, ficou muito marcado para mim. Como se postar, ereta, a forma de falar, de comunicar. E o professor Pinto marcou muito para mim na fase de português. Com a amar a literatura, ele me ensinou muito a gostar de ler. E foi por ele que eu também despertei a minha oratória. Ele me ensinou muito com aulas de teatro, literatura e o estudo mesmo da leitura. Eu quero agradecer muito porque parte do que eu sou hoje como pessoa, profissional, filha, mãe, educadora, porque pai ele também tem que ser educador, eu agradeço a ela. E ao professor Pinto também, ele sempre está na minha lembrança, o jeito dele manifestar, dele postar. Então eu quero dizer que eles foram mestres de verdade, eles me ensinaram e me marcaram. O Faz o Quê vai para outro intervalo, mas volta rápido. No próximo bloco, continuaremos falando sobre os desafios para o futuro na carreira do professor. Não saia daí!